Olá! Já que a gente está na época do Natal, que tal mergulhar numa das histórias mais inacreditáveis e transformadoras de todos os tempos? Vamos investigar como uma pequena semente que brotou lá numa província remota do Império Romano se transformou na imensa floresta cultural e política que a gente conhece hoje como Europa. Vamos descobrir isso junto. Para começar, vamos direto para um paradoxo que é impressionante. De um lado, você tinha o Império Romano, a maior superpotência militar da época, movida à hierarquia e conquista. Do outro, um movimento que estava nascendo vindo das margens da Judeia, formado por gente comum que pregava paz e igualdade. A grande questão é, como é que o segundo grupo não só sobreviveu, mas transformou o primeiro de uma forma tão fundamental? Para a gente entender essa ascensão, a gente precisa voltar lá no começo de tudo. O Império Romano era multicultural, sem dúvida, mas extremamente estratificado, cada um no seu quadrado. E religião não era uma escolha pessoal como é hoje, fazia parte da máquina do Estado. Prestar culto ao imperador e aos deuses romanos era uma prova de lealdade. Nesse cenário, qualquer grupo que se recusasse a participar era, na hora, visto com uma desconfiança gigantesca. E essa desconfiança era imensa. Na visão do Estado romano, Jesus de Nazaré não era uma figura espiritual. Ele era um revolucionário político que desafiava a ordem do império. As acusações eram gravíssimas: sedição, incitar o povo a não pagar impostos. Por isso, ele foi executado como um criminoso de Estado, um inimigo de Roma. E os seguidores dele? Bom, claro que eram vistos como parte de um movimento perigoso e subversivo. Então fica a pergunta, né? Se o movimento era considerado perigoso e seus seguidores eram alvos, como é que ele conseguiu crescer? A resposta não está nos palácios nem nos grandes templos. Está na rua, entre as pessoas que o Império Romano simplesmente ignorava. Vamos ver o que essa nova fé ofereceu que a sociedade romana não conseguia, ou talvez nem quisesse oferecer. Essa citação aqui revela a mentalidade dura da época. O sofrimento de um escravo, de um soldado ou de uma viúva não era visto como uma tragédia social. Era visto como uma falha de caráter da própria pessoa. Se alguém, em desespero, tirava a própria vida, a culpa era dela por ser perversa. Simplesmente não existia um conceito universal de dignidade humana. O seu valor era definido pela sua posição social, e ponto final. E, em contraste total com isso, o cristianismo primitivo ofereceu algo revolucionário. Seus seguidores não só pregavam sobre dignidade, eles colocavam em prática. Criaram uma verdadeira rede de segurança social. Enquanto a sociedade romana tratava os marginalizados com indiferença, as comunidades cristãs se organizavam para cuidar dos seus membros mais vulneráveis. Não era teoria, era ação, um sistema de apoio real para quem não tinha ninguém. E o que impulsionou esse crescimento? Não foram exércitos ou decretos, foi a propaganda mais poderosa que existe, a experiência pessoal. O heroísmo silencioso de homens e mulheres anônimos, escravos, libertos, viúvas que, ao serem acolhidos por essa rede de cuidados, se tornaram os maiores divulgadores da fé. Eles contavam as suas histórias e o movimento foi se espalhando organicamente, de pessoa a pessoa. Esse crescimento popular, claro, levou a um confronto direto com o poder. Por quase 300 anos, ser cristão era perigoso, uma escolha que podia custar a vida e criar mártires. Mas então, algo absolutamente extraordinário aconteceu. A mesma fé que nasceu nas margens e foi brutalmente perseguida, acabou sendo abraçada pelo próprio centro do poder imperial. E olha só a velocidade dessa virada. Lá por volta do ano 64 começam as perseguições oficiais. Por séculos, viver como cristão era viver sob ameaça. Mas em 313, o imperador Constantino muda as regras do jogo com o Édito de Milão, que estabelece a tolerância. E menos de 70 anos depois, uma mudança ainda mais drástica. Em 380, o imperador Teodósio torna o cristianismo a religião oficial e exclusiva do império. A reviravolta foi total e muito, muito rápida. E nada mostra melhor essa inversão de poder do que as palavras do próprio decreto. A linguagem é dura, implacável. Aqueles que antes eram os perseguidos, agora, com o apoio do Estado, definiam quem eram os loucos tolos e heréticos. O movimento marginalizado tinha se tornado a instituição que ditava a ortodoxia para o maior império do mundo. Mas, logo depois dessa ascensão meteórica, veio um desafio ainda maior: o colapso do Império Romano do Ocidente. Com a desintegração das estruturas políticas e sociais, a Europa mergulhou no caos.
E em um dos capítulos mais fascinantes da história, a tarefa de preservar o conhecimento da antiguidade coube a uma instituição improvável: os mosteiros. O coração dessa gigantesca operação de resgate cultural era o Scriptorial. A gente pode pensar nele como o centro de dados da Idade Média. Era ali que monges, com uma dedicação heróica, passavam a vida copiando textos à mão, letra por letra, garantindo que o conhecimento de séculos não se perdesse para sempre nas cinzas da história. E o esforço era monumental. Pensa só, para copiar um único livro, um monge levava de 2 a 3 meses de trabalho intenso, meticuloso. Cada livro salvo era uma vitória contra o esquecimento, um ato de resistência cultural no meio do caos. E o mais impressionante é que eles não salvaram apenas textos religiosos. Monges beneditinos, irlandeses e outros copiaram as escrituras, claro, mas também as obras fundamentais da antiguidade clássica. Poetas como Virgílio, filósofos como Cícero, tratados de ciência. Sem o trabalho deles, grande parte do legado greco-romano, a base da nossa civilização, teria simplesmente desaparecido. Com o conhecimento preservado e a estrutura da Igreja sendo a única instituição a sobreviver à queda de Roma em toda a Europa, aquela semente original começou a crescer de uma nova maneira. Ela não estava mais dentro de um império. Ela era a base sobre a qual uma nova civilização, a cristandade medieval, seria construída. E como isso funcionava na prática? Os mosteiros não eram apenas lugares de oração isolados. Eles eram os verdadeiros centros nervosos da sociedade medieval. Eram fazendas modelo com inovação agrícola, hospitais, farmácias, bibliotecas, escolas, pousadas para viajantes e até centros administrativos. Eram os motores da inovação e da organização social da época. E o impacto disso tudo foi gigantesco. As melhorias na agricultura, desenvolvidas e espalhadas pelos mosteiros, levaram a um aumento na produção de alimentos. Isso permitiu um enorme crescimento da população. E com mais gente e mais comida, o comércio floresceu e as cidades, que tinham encolhido após a queda de Roma, renasceram com força. Os mosteiros, literalmente, ajudaram a reconstruir a Europa. E assim a gente chega ao fim da nossa jornada, que nos levou de uma seita marginalizada na Judéia, passando pela conversão de um império, pela preservação do saber em meio ao caos, até a construção de uma nova civilização. A trajetória do cristianismo é, em muitos aspectos, a própria história da formação do Ocidente. Isso nos deixa com uma pergunta final. Como é que as ideias daquele revolucionário executado por Roma, ideias sobre dignidade, cuidado com os vulneráveis e o valor de cada indivíduo, sobreviveram, se transformaram e continuam de maneiras visíveis e invisíveis a moldar os nossos valores, as nossas leis e a nossa cultura até hoje? A semente se tornou floresta e a gente ainda vive sob a sombra dela.